Vamos falar neste vídeo um pouco mais sobre o verbo, dando continuidade do vídeo anterior. Amém? Se você não viu, se você não prestou atenção, não se atentou ao vídeo que eu falei sobre Jesus e o verbo, recomendo que você assista ao vídeo anterior e depois que você terminar, você volta aqui e assista a parte 2. Amém? Sejam bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus. Queridos e queridas, continuando no livro de João, capítulo 1, versos de 6 a 12. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aqui, João, o discípulo, escreve sobre João, primo de Jesus. Amém? Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João, quando foi pregar no deserto, ele anunciava: virá aquele que é maior do que eu não sou digno de nem amarrar a sandália dos pés dele. Eu, perto dele, eu sou apenas um instrumento. Sou um instrumento para ser usado nas mãos dele. Tanto é que quando você lê o batismo de Jesus Cristo, João questiona Jesus. E Jesus fala com ele assim: meu querido, me batiza primeiro e depois a lei vai se cumprir. E foi isso que aconteceu. João falou assim: mestre, eu batizá-lo? É o Senhor que tem que me batizar. E Jesus: não, batiza, cumpra o que está escrito, que você sabe muito bem, e depois a gente vê isso. E foi exatamente o que aconteceu. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Você está entendendo? Cada um de nós temos que conhecer a luz, e essa luz é Jesus Cristo. Independente de religião, seja o que for, aqui neste canal eu não falo de religião em nenhum momento, nem de placa de igreja. Nenhum vídeo aqui eu citei o ministério que eu congrego, não citei. Em nenhum momento você vai me ver atacando pessoas, porque aqui o meu compromisso é com a palavra do Senhor. Amém? Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E por que o mundo não conheceu Jesus Cristo naquela época? Porque era dominado pelos escribas, os fariseus, os homens da lei, aqueles que achavam que sabiam demais. Mas quando Cristo, no auge dos seus 30 anos, começou a pregar o evangelho, sabe o que aconteceu? Um levante muito forte contra Jesus Cristo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio para pregar para os escribas e os fariseus a verdade, porque naquela época o pessoal usava muito a lei de Moisés. Tudo era a lei de Moisés. Só que Cristo veio para acrescentar na lei de Moisés o amor que faltava. Tudo era a lei de Moisés, tudo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Agora para e pensa por um minuto. Onde você estaria hoje se a misericórdia do Senhor não estivesse sobre a sua vida? Alguém lá atrás, há muitos anos atrás, pagou um preço de oração por mim e por você. E nós devemos fazer o que hoje? Cobrir os nossos, seja filhos, seja noivas, noivos, esposa, esposo, namorado, namorada. Cobrir até mesmo pessoas que não estão diante da face do Senhor. Essa é a nossa missão hoje como servos do Senhor. Apresentarmos o verbo. Mas quando eu disse, e vou repetir, apresentar o verbo, não é para você ficar ali falando com a pessoa que ela vai morrer, ela não vai ter salvação, não.
Apresente Jesus através de oração, através do seu posicionamento. Sabia que a sua afeição, o seu posicionamento fala muito mais do que você mandar a pessoa ler um livro, ler a Bíblia? Sim, a pessoa tem que olhar para você e sentir que dentro de ti habita o Espírito Santo de Deus. É isso, meu querido e minha querida. Seu posicionamento, a sua presença em Deus tem que atrair as pessoas para perto da presença de Deus. Imagine que você é aquela lâmpada que fica do lado de fora. Você já viu nos Estados Unidos? O pessoal coloca muito aquelas lâmpadas de LED que atraem os insetos para a luz. Assim tem que ser eu e você. Nós temos que atrair as pessoas para perto de nós, para que quando elas se aproximarem, elas sentirem que Deus está em nossa vida. É uma situação difícil? Não. É uma situação complicada? Também não. Basta você e eu querermos. Quanto mais a luz de Deus brilhar em nossa vida, mais as pessoas vão querer saber o motivo desta luz. E vou te dizer uma coisa, o invejoso vai querer apagar a sua luz porque você brilha. O seu brilho, ele é radiante. E quem está em trevas geralmente quer apagar aquele que está na luz. Só que a palavra do Senhor fala que mesmo uma vela debaixo de uma cama, ela consegue iluminar o quarto todo. Agora imagina uma lâmpada no meio de uma cidade. Ela vai iluminar aquela parte da cidade, mas não vai iluminar a cidade toda. Para iluminar a cidade toda, é preciso várias lâmpadas. Então, juntos, vamos ser as lâmpadas que vão iluminar aqueles que estão em trevas. Vamos ser aqueles que apresentam a luz para todos os que estão nas trevas. E quando digo que estão nas trevas, todos. E não vamos apontar o erro de ninguém. Amém? Jesus, quando andou nesta terra, se você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, se você leu em algum desses que Jesus, ele apontou o erro das pessoas, me apresente, me mostre, porque Jesus não apontou erro de ninguém. Ele apenas confrontava na palavra. Amém? Jesus, ele vai te confrontar na palavra, quando necessário. Mas Satanás não, meu querido. Satanás, ele te confronta na palavra, ele te confronta na sua mente, se você o permitir. Ele te confronta através de outras pessoas. Satanás, o intuito dele é matar, roubar, destruir. Tanto é que ele tentou roubar o céu de Deus. Se lascou todinho, foi mandado para o abismo. E o que acontece? Quando ele vê uma pessoa que está ali, radiante, que está cheia do Espírito Santo, ele começa com pensamentos tipo: o seu passado pode vir a qualquer momento sobre você. O seu passado, ele quer que você se lembre dele. Sabe o que tu faz? Vira para ele e fala: o meu passado ficou no passado. Hoje eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo é feito de novo e de novo e de novo, coisa nova sobre a minha vida. Amém. Queridos e queridas, preste atenção. Se o inimigo não te atacar na mente, ele vai te atacar. Sabe onde? No seu ego. Se você tem um ego muito alto e o ego elevado demais, ele acaba se tornando pecado, ele vai atacar lá. Sabe o que aconteceu quando Jesus estava no deserto? O inimigo sabia que Cristo era o Filho de Deus, porém, ele quis atacá-lo em 3 áreas. A primeira foi a fome, a segunda foi a autoridade e a terceira, o ego. Como assim, Van? Primeira, a fome. Jesus, há 40 dias no deserto. 40 dias.
Satanás aparece para ele e fala: se tu és o filho de Deus, transforma estas pedras em pães e coma, porque você já está 40 dias sem comer. Você não vai conseguir ficar mais do que isso. Vai, cara, me prova que tu és o filho de Deus. Jesus olhou assim e falou para ele assim: ô caboquinho, deixa eu te dar uma ideia. Presta atenção. Não só de pão o homem vai viver, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então faz o seguinte, ó, fica caladinho e me deixa quieto aqui. Passou um tempo, Jesus, continuando a orar no templo, que era para ele naquele momento o deserto, e ali foi a escola que nós devemos aprender. E eu digo para você o seguinte: o deserto não é morada. O deserto é uma escola onde você vai passar um tempo e daqui a pouco Deus vai te levantar. Passou o tempo, Jesus foi levado pelo inimigo e o adversário para o alto do templo. E lá, Satanás testou a autoridade de Jesus e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui, porque os anjos do Senhor vão vir e vão proteger você de qualquer acidente. Salmos 91, capítulo 91, versículo 12. Vou repetir. Salmos 91, versículo 12. Aí eu imagino Jesus olhando para a cara dele como se fosse mineiro, assim como eu, desconfiado, olhando e falando: aqui, ô queridão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que está escrito também? Não tentarás o vosso Deus. Ou seja, não coloque Deus à prova. Porque se você colocar Deus à prova, você está correndo um sério risco de ser queimado na presença do Pai. É simples. Quando nosso querido e amado Moisés entrou na presença do Senhor na sarça, olha o que Deus falou com Moisés. Moisés, entra, mas tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar que tu está pisando é uma terra santa. Aquela sandália que Moisés usava, ela era de procedência egípcia. Porém, as roupas que Moisés já estava usando não eram mais. Por isso que Deus falou: o pecado está no seu pé. Então tira, depois você calça de novo e você volta para sua casa. Agora imagina se Moisés não tivesse obedecido essa instrução do Senhor. Ainda mais a sarça pegando fogo. Ah, meu querido, tinha sido queimado vivo. Ou Deus poderia só mostrar para ele aqui, ó, pelo peso da sua desobediência você vai ficar sem um braço, sem uma perna, não sei. Deus poderia ter feito qualquer coisa ali, mas como Moisés era um servo obediente, e ele sempre foi um servo obediente, mesmo sendo príncipe lá no Egito, ele obedeceu e entendeu. Amém? E agora, para encerrarmos e vamos orar, Satanás pega Jesus Cristo e leva ele no alto monte que existia naquela época. Na minha opinião, é o Monte Everest, porque não existe na Terra um monte tão alto como aquele. São mais de 8 quilômetros de altura acima do nível do mar. Mas você pode se perguntar e falar comigo: lá cai neve 24 horas por dia. Os ventos não param. Agora imagine isso no mundo espiritual. A neve parou de cair. O vento parou de soprar forte. Satanás apresenta para Jesus como se fosse um telão em 4K, 8K, não sei, High Definition, mostrando todos os reinos da terra, acreditando que tocaria no ego de Cristo. Aí o pai do ego elevado disse para Jesus: tudo isso eu te dou se você se prostrar e me adorar. Eu imagino Jesus olhando e falando: ah, tá bom. Ah, coitado de ti. Jesus olhou para ele e falou assim, ó: vá-te embora agora. Saia daqui agora. Eu te repreendo, porque somente a Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Imediatamente,
Satanás sumiu, Jesus foi levado de volta ao deserto e ali os anjos do Senhor vieram e o alimentaram. E passou-se 3 anos depois, Cristo subiu à cruz e morreu pelos meus pecados e pelos seus. Amém? Por isso, meu querido e minha querida, falo para você, esteja na luz, seja a luz que ilumina toda a escuridão. Amém? Quero convidar você, meu querido e minha querida, para orarmos ao Senhor neste momento, para que Ele derrame a graça vindoura da luz sobre nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos, você que pode. Levante a mão da sua força, que é a mão que você escreve, e oremos. Pai querido e Pai amado, em o nome santo de Jesus, nós te apresentamos neste exato momento a nossa vida e consagramos ela a Ti, Pai, em o nome santo de Jesus. Clamamos ao Senhor que nós possamos ser a luz que ilumina a escuridão. Não a luz do ego, não a luz que vai inflar o nosso coração, não. A luz que está em Ti, ela resplandece em nossa vida. Por isso, Senhor, derrama esta unção, porque nós precisamos e nós temos que ser luz em meio ao caos, em meio às trevas. Temos que ser mensageiros do Senhor. E os mensageiros do Senhor, eles andam na luz. Eles estão na luz. Eles vivem na luz. Por isso, se nós caminhamos, se nós estamos e se nós vivemos, é porque o Senhor já brilhou como a luz da aurora sobre nós. Muito obrigado, querido Deus, eterno, glorioso, majestoso e poderoso Deus. Em o nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Oh, querido Pai, não se esqueça, Senhor, de iluminar o nosso caminho no dia de hoje. Sim, Pai, o nosso caminho hoje será iluminado pelo Senhor. A Tua luz brilha mais do que o sol. A Tua luz resplandece em nosso rosto, assim como resplandecia no rosto de Moisés. Muito mais, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida em o nome de Jesus Cristo. E se você chegou até este momento, peço a você que se inscreva aqui neste canal, curta, comenta, compartilhe, envie para pelo menos 10 pessoas. Amém? Que o Senhor te dê muita saúde, muita paz, que Ele seja o centro da sua vida. Em o nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.